A equação geral da lei de velocidade, ela pode ser descrita da seguinte maneira. Vamos lá. Primeira coisa, você pode descrever a, a equação geral como sendo velocidade é igual a uma constante cinética. Essa constante, eu já falei para vocês, ela deve ser minúscula, né? Nós vimos isso lá quando eu falei um pouquinho de equilíbrio químico, né? Vezes a concentração dos reagentes elevado a um número que nós chamamos de ordem de reação, tá certo? Então, pessoal, essa é a equação geral para qualquer tipo de reação química, tá? Ela vai ser mais ou menos complicada de acordo com o que nós tivermos aqui no reagente, tá? E de acordo com a ordem da reação. E nós vamos ver também, e o K é sempre uma constante que a gente determina, né? Uma constante que a gente determina experimentalmente. Então, K a gente chama de constante de velocidade, certo? Esse vai ser então a constante de velocidade da nossa reação, tá? Medindo. Eles chamam aqui de a medida da eficiência, né? Mas eu não gosto de falar, eu costumo dizer que a constante de velocidade ela é a constante de proporcionalidade em uma determinada equação, né, que obedece uma lei de velocidade, né? E essa constante de proporcionalidade ela vai nos dar a ideia, né, do quão rápido uma reação é, tá certo? Isso é muito importante. Então, você pode comparar, por exemplo, diferentes constantes, né, e avaliar aí a velocidade das reações. Tá? Não gosto de falar em termos de eficiência, porque eficiência, para mim, é algo mais voltado aí à parte termodinâmica, né, de formação, enfim. Mas depois a gente pode voltar a discutir esse termo aqui. E altos valores de K, né, ele vai significar que a reação está se processando mais rapidamente, tá? E veja, esse termo eficiência é utilizado, tá, em cinética. Eu não gosto, particularmente eu não gosto muito, tá? K pode ser determinado experimentalmente, deve ser determinado experimentalmente, né? E cada reação vai ter sua própria lei de velocidade, ou sua própria equação, seu próprio valor de K, né? E isso também é determinado experimentalmente. Vamos dar uma olhadinha como isso funciona na prática. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só. A lei de velocidade para a reação 2A mais B dando 3C é dado pela velocidade igual a 0,045 molar, 1 sobre mol por litro, 1 sobre segundo. Lembre-se que isso é a unidade aqui, né, da constante cinética, tá? Que multiplica A e B. Então, essa é a lei da velocidade, tá certo? Da reação. Então, ele quer saber se a concentração A é 0,2 e se B é 0,3, qual deve ser a velocidade de reação? Então, ele quer saber o seguinte: ele quer saber a velocidade, ele quer saber se a velocidade da reação nessas situações. Lembre que ele deu aqui a reação 2A mais B dando 3C. Bom, se ele já deu a lei de velocidade, que a gente faz? A gente substitui aqui os valores das concentrações, tá certo? E aí a gente vai ter a velocidade de reação, tá bom? Vamos determinar a lei de velocidade. Primeira coisa, temos que olhar a reação na mesma condição, né, para determinar, né, a variação das concentrações dos reagentes. A razão das leis da velocidade para cada experimento vai permitir a gente determinar o que? Aquela ordem de ligação que eu mostrei para vocês, né? Temos que usar a mesma temperatura e a mesma condição de concentração para prever a lei de velocidade. E a lei da velocidade não pode ser predita, né, apenas pela equação química. Por quê, pessoal? Porque cada espécie vai reagir diferentemente. Embora você tenha uma equação química bem condicionada, que a gente consegue determinar a ordem de reação, a lei de velocidade a gente não consegue determinar. Tem que ser experimentalmente, tá certo? Mas o que seria aquela ordem de reação? A ordem de reação, ela vai nos dar o quê? O degrau, né? O quanto, na verdade, né? O quanto que essa reação, né, ela vai ser lenta, né? Quanto essa reação ela vai ser rápida, né?
e uma alta ordem de reação ela vai sugerir que a reação, né, ela vai ser mais lenta para ocorrer. Nós vamos colocar isso aí com calma para vocês entenderem o que vai ser cada ponto desse, né? E ela é indicada com relação aos reagentes. Veja, a gente pode fazer, lembra que eu mostrei para vocês, a gente pode mostrar a lei de velocidade com relação ao produto e a lei de velocidade com relação ao reagente, tá certo? E a ordem de reação ela vai ser a soma individual dos reagentes. Então, o que significa o seguinte: cada reagente vai estar elevado a uma potência, né? Por exemplo, se tiver 2A, vai ser a concentração de A elevado a 2. Quando você quer fazer da reação global, você vai ter que fazer o quê? Somar esses fatores, né? E o mais interessante, né, que ele pode ser negativo, fracionário, né? Mas lembre-se que usualmente a gente pode ter, então, a gente pode ter mais interessante a gente calcular, né, determinar isso aí em reações, e usualmente essas reações elas vão conter essas ordens de reação positiva, tá certo? Existem casos aí que a gente vai poder estudar, que são casos mais específicos, né? Mas em geral a ordem de reação a gente vai ter um valor positivo. Vamos lá então. Vamos usar uma ordem de reação aqui, né, para vocês terem uma ideia como que a gente determina isso e usando uma lei de velocidade. Então vamos pegar aqui, olha, a reação do NO com O2, né, dando NO2. A reação balanceada é 2NO mais O2, dando 2NO2. Note que o experimento ele foi utilizado, né? O experimento ele foi utilizado mostrando então o consumo dos reagentes, né? Então você tem aí o consumo dos reagentes, então você vai ter para cada experimento uma determinada concentração, uma determinada condição. Por exemplo, aqui você vai ter 0,015 mol por litro, né? Aqui 0,015. Aqui que ele fez? Ele dobrou a concentração de NO, né? E aqui ele dobrou a concentração de O2. Então, para cada um, ele vai ter o quê? Uma resposta aqui, né, para a formação do NO2, tá certo? Então, quando você vem aqui e olha esses experimentos, isso quer dizer que foi determinado para cada ponto, né, da reação. Note que isso aqui está em função, né, em mols por segundo. Nós estamos falando da velocidade aqui de formação em mols por litro, né, por segundo de NO2. Então, nós temos aqui essa formação aqui, a velocidade já, né? Então vamos selecionar dois aqui, né? E verificar a concentração para uma das duas substâncias. Então, essa seria uma maneira da gente fazer. Vamos pegar aqui, já sabendo então que nós temos aqui o valor de 2, né? Aqui vai ser 0,092, certo? Se vocês olharem a anterior, né, vai ser 0,048. O que a gente faz? A gente pode pegar e dividir esse primeiro por esse segundo. Vamos ver o que acontece? Vamos. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, esses dois experimentos, né, que ele fez. A gente dividiu então 0,048 por 192. Por que eu estou dividindo? Porque você vai ter uma relação, né, entre a velocidade nessa situação e a velocidade nessa situação. Poderia usar para o 3? Poderia usar para o 3 também, tá? Mas aqui no caso nós escolhemos o 1 e o 2, tá bom? Vamos ver o que acontece se a gente fizer todas essas contas. Então, a próxima etapa, né? Agora a gente pegar e determinar isso. Então, lei de velocidade vai ser a velocidade, né? Vai ser igual a uma constante cinética, né? Que multiplica a concentração, né, dos reagentes elevado ao subíndice de cada um deles. Tá bom? Então, isso é o que vai dar a determinação da ordem de reação. Tá certo? Resolvendo essa equação, nós vamos chegar que x é igual a 2, tá? E que y é igual a 1. Olha que interessante, a gente nem precisou olhar para a reação para saber que a ordem é ordem 2 e ordem 1. Olha aqui, ó, ordem 2 e ordem 1, certo? Então, a gente vai ter a lei de velocidade, né? É igual a K que multiplica a concentração de NO ao quadrado,
que multiplica a concentração de O2. Olha aqui, ó. Esse aqui. Então, nós temos aqui ao quadrado. Esse cara aqui foi aqui usando como uma potência, né? E de O2, então você vai ter aqui a lei da velocidade, tá certo? Interessante, né? Como que a gente determina o valor de K? De K, a gente pode usar qualquer lei de velocidade e substituir, né, agora com as ordens que a gente já conhece. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, que velocidade é K que multiplica NO sobre 2, que multiplica a concentração de O2. Se nós substituirmos agora, a gente tem o valor aqui, olha, 0,48, por exemplo. Vamos substituir os dois valores aqui, ó, 15 e 15, ó. 15 e 15. Você sabe que essa potência é 2 e você sabe que essa potência é 1. Então, agora você só fazer a substituição e calcular o valor da constante. Aqui está dando 1,4 vezes 10 a quarta mols por litro por segundo, ou molar a menos 2, desculpa, mol a menos 2, litro a menos 2, por segundo a menos 1, o K. Olhem, notem um fato que apareceu que é muito interessante aqui. A unidade aqui, pessoal, ela vai depender da ordem de reação, tá certo? Como vocês vão passar esse cara multiplicando, desculpa, dividindo aqui, o que vai acontecer? Dependendo da ordem de reação, você vai ter um valor diferente de constante de velocidade. O valor da unidade, tá certo? E o que isso significa? Isso vai estar relacionado, por exemplo, se a reação é de primeira, de segunda ordem, nós não classificamos ainda, eu vou mostrar para vocês como que é a classificação, né? E também, outra coisa, quando vocês forem comparar duas velocidades, esse valor de unidade precisa ser o mesmo, tá? Você não consegue comparar duas velocidades de reação se a ordem, né, de grandeza aqui não a ordem de grandeza, se a unidade de medida aqui não for igual para as duas constantes. Então, se você vai comparar aqui, ó, o molar a menos 2, segundo a menos 1, se você for comparar outra constante cinética, ela terá que ter essa mesma unidade. Por quê? Porque senão elas vieram de leis de velocidades diferentes. E para cada reação química, a gente vai precisar, então, determinar não só a ordem de reação, mas a lei de velocidade, tá bom? Então, uma maneira simples para vocês calcularem o K, primeiro determina a ordem de reação, como nós fizemos no slide anterior, e depois vocês só substituem aqui na equação, né? Uma maneira bem fácil, bem simples de determinar a ordem de reação e constante de velocidade.